presente tópico irá tratar sobre responsabilidade jurídica em matéria ambiental, ou tutela jurídica do meio ambiente, ou responsabilização ambiental. Então, nós iremos esclarecer alguns pontos gerais aí do conteúdo que será discriminado. Ao mesmo tempo, iremos tratar de forma pormenorizada a respeito do sancionamento civil, do sancionamento administrativo e do sancionamento penal, que são as principais formas de responsabilização envolvendo o meio ambiente. Então, ao longo da apresentação, nós iremos observar imagens relacionadas, maior parte delas envolvendo a prática de infração penal ambiental, infração civil ambiental, infração administrativa ambiental. Então, envolve situações concretas de casos em Boa Vista, no estado de Roraima, ou mesmo em alguma outra localidade. Feito esse esclarecimento inicial, passamos aí para o conteúdo. O que norteia a tutela jurídica do meio ambiente, ou seja, a aplicabilidade, em especial, do princípio do poluidor-pagador, é o artigo 225, o seu parágrafo 1º, inciso 7º, e, principalmente, o parágrafo 3º. Parágrafo 3º esse que, assim, discrimina. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A leitura que se faz desse dispositivo constitucional é daí surgirem pelo menos 3 formas de responsabilização estatal: a civil, a penal e a administrativa. No entanto, uma observação que eu faço em caráter preliminar é que, no que diz respeito à responsabilidade administrativa, ela tem vários alcances que poderiam ter implicações em matéria ambiental. Por exemplo, a responsabilidade administrativa disciplinar, que é aquela, por exemplo, em que um agente público ligado a um órgão ambiental atuou dentro do licenciamento ambiental e proporcionou a expedição da licença ambiental elevada de vício, de nulidade ou de qualquer tipo de irregularidade. Então, ele pode estar sujeito à responsabilidade disciplinar em decorrência da violação de algum dever funcional relacionado à sua atuação dentro de um órgão ambiental. Então, são aplicados aos servidores públicos situações como essa. E aí está sujeito a suspensão das atividades, a advertência conforme o caso, a demissão, uma situação muito mais grave. E é só a título de exemplo, mas não é dessa que nós iremos tratar com mais detalhes. Nós temos também a responsabilidade administrativa de trânsito. Por exemplo, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro a possibilidade de ser responsabilizado por algum agente de trânsito, aquele que joga uma lata de refrigerante, por exemplo, ou de alguma bebida alcoólica ou algum resíduo sólido em via pública. Pronto, está sujeito à responsabilização. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de o armazenamento de aparelhagem de som descaracterizando as condições do veículo também está sujeito à responsabilidade administrativa de trânsito. Então, cumulativamente, a infração de trânsito decorrente da possível prática de poluição sonora, o autor pode ser responsabilizado aí em matéria de trânsito também. Pois bem, responsabilidade pelas entidades de classe, vinculada, por exemplo, ao consultor ambiental, e nós já falamos sobre isso. Então, existem as punições que são aplicáveis exclusivamente pela respectiva entidade de classe. Mas, como eu disse, não são essas que nós iremos tratar. Nós trataremos mais diretamente da responsabilidade administrativa ambiental, da civil e da penal. Mas nós não podemos esquecer que existe a possibilidade de incidência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, a improbidade administrativa. Então, essa é a característica, essa é a peculiaridade. Pois bem, todas as formas de sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a tríplice
responsabilização, que é civil, penal e administrativa, tem como característica ser cumulativa. Então, há cumulatividade da infração ambiental, ao ponto de gerar contra o seu infrator, poluidor, depredador, degradador, causador aí da infração ambiental, a incidência das três principais formas de responsabilidade estatal, ao mesmo tempo. Exatamente pelo fato delas serem independentes entre si, coexistirem e ser autônomas. Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro uma exceção, que é exatamente em matéria penal, que é considerada a máxima ratio, é a pena mais severa do ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual, por exemplo, em hipótese do juiz, no trâmite do processo criminal, tendente à responsabilização aí de algum infrator, se ele identificar de forma categórica que o infrator não causou aquela infração, ele não participou daquela infração de modo contundente, essa constatação do juízo criminal, ela tem reflexo nas outras esferas, cíveis, administrativas. O outro exemplo que eu digo é em relação ao juiz criminal constatar que o fato não existiu. Por exemplo, a caça de animais silvestres não ocorreu, a morte de animais silvestres, os maus tratos não existiu, a supressão de vegetação em área de preservação permanente também não ocorreu, a prática de incêndio, da mesma forma, não ocorreu de forma categórica e não em dúvida. Então, a partir do momento que tem uma decisão, por meio de uma sentença, de um juízo criminal estabelecendo situações desta natureza, ou seja, excluindo peremptoriamente o acusado daquela infração ou declarando que o fato não existiu, as outras esferas têm que acatar como verdade absoluta ali essa constatação do juízo criminal dentro do processo penal. No entanto, é interessante nós observarmos a aplicabilidade do princípio do non bis in idem. Isso significa que não pode incidir a mesma sanção mais de uma vez contra o mesmo infrator pela prática do mesmo fato. Então, quando fala em non bis in idem, por exemplo, um acusado responder por 2 vezes pelo mesmo crime, em razão do mesmo fato praticado, 2 vezes pela mesma infração administrativa pelo mesmo fato praticado. E da mesma forma, responsabilização civil. Então, quer dizer exatamente o quê? A mesma forma de infração ambiental violada que geraria a responsabilização, ela não pode ser dupla, tripla. Então, ele não responde por mais de um crime pelo mesmo fato, pela mesma circunstância que ocorreu. Essa é a violação, essa é uma situação em sentido contrário, implicaria na violação do princípio do non bis in idem. Eu já acompanhei situações concretas em que acusados estavam sendo responsabilizados, investigados pela polícia judiciária, delegacia de polícia, ao mesmo tempo o órgão ambiental, ao mesmo tempo essa infração já tinha sido encaminhada para o órgão do Poder Judiciário e estava tramitando um procedimento criminal contra o acusado, em razão dos mesmos fatos. Situação essa que, na qualidade de membro do Ministério Público, pugnei exatamente pela juntada de um e outro ou desconsideração conforme o caso de uma apuração em relação a outra por se tratar do mesmo fato do mesmo envolvido. Exatamente em razão desse princípio. Nós iremos explicar ao longo da disciplina que uma situação como essa não é a mesma coisa, por exemplo, de um órgão ambiental aplicar uma multa e um outro órgão ambiental aplicar um embargo. Então, isso é possível exatamente porque a natureza da infração administrativa é diversa. Então, ela pode ser cumulativa. O que não pode é exatamente a mesma infração, a mesma natureza, o mesmo tipo, a mesma modalidade de sanção aplicada pelo poder público incidir mais de uma vez contra o acusado, contra quem quer que seja. Então, aí, nós entraremos na responsabilidade civil.